Este programa contém dramatizações de pessoas e fatos reais. Alguns nomes e locais foram mudados. Este programa é desaconselhável para menores. Ele contém imagens fortes que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. É aconselhada prudência ao espectador. Na Califórnia, uma mãe solteira é arrancada dos braços dos filhos. A polícia pede uma médium para ajudar a encontrá-la. Sabia que ela não tinha morrido instantaneamente. Eu sabia que ela estava viva, que Deus guarde a sua alma, quando ele a deixou. No estado de Nova York, uma mãe luta para achar seus filhos sequestrados, trabalhando com um policial solidário e uma médium devotada. Ela estava tão apavorada. Me larga, larga! E eu fui o elo para ela acreditar que as crianças estavam vivas e que talvez as visse de novo. When clues are scarce and answers elusive, investigators sometimes turn to a psychic witness. "65 miles northeast of San Francisco. Fica a pequena cidade de Dixon, na Califórnia. A terra rica da região, em sua maior parte, é cultivada por trabalhadores migrantes. É um lugar amistoso, onde todos parecem se conhecer. Uma moradora bem conhecida, mãe solteira, Rosa Talamates. Rosa tem que trabalhar duro para criar os filhos. E embora todos lutem para viver dentro do orçamento, sua família é carinhosa, de acordo com a detetive da polícia de Dixon, Elaine Perry. Quando a gente via Rosa andando pela cidade, ela parecia até um tanto solene. Mas quando falávamos com ela, ela sorria, a gente fazia ela rir. Era mãe solteira e muito devotada aos filhos. Na metade dos anos 90, Rosa se envolve com um trabalhador migrante local chamado José Navarro Iniquez. Ele ajuda a pagar as contas, mas quando bebe, fica violento. Não está acontecendo nada. Quer parar de implicar? Tá estranho comigo. Em maio de 1995, Rosa tenta dar um jeito de terminar o relacionamento. Ficar aqui sozinhas. Eu não vou deixá-las sozinhas. Em 23 de maio, depois de uma briga, José, de repente, pede a Rosa para ir comprar mais cerveja com ele, sozinhos. Uma das crianças pediu para ir junto e o senhor Navarro disse não. Foi aí então que eles saíram. Essa foi a última vez que as crianças viram a mãe delas. Na manhã seguinte, as crianças acordaram e viram que a mãe não havia voltado. Elas tentaram seguir com a rotina normal. Rosa as ensinou a dar valor à educação. Mas elas estavam com medo. Quando a irmã mais velha, Elisa, chega para tomar conta do neném, ela saiu com o tal de fica José sabendo sobre a mãe. e não voltou. Não voltou? Ela não voltou. Tá bom. Vem, Hector. E isto é muito mais importante do que chegar na escola na hora. Hoje vem. Tá. Elisa e o seu irmão vão até o alojamento do rancho onde José trabalha. Cadê minha mãe? Ele está bêbado de novo. Disseram que você saiu com ela ontem, que foi o último a estar com ela. E ele jura não saber onde a Rosa está. Não sei, ué. Olha, ela sumiu e eu tô indo agora à polícia. Mesmo assim, ele concorda em pegar a identidade e depois encontrar as crianças em casa para irem à polícia dar queixa do desaparecimento de Rosa. Mas ele não aparece. É até o fim da página. Como José não chega, a família, preocupada, recorre a um parente. Polícia? O sargento da polícia, Martin Ruiz, da cidade universitária vizinha de Davis. Olha, A princípio eu achei que ele bateu nela, a deixou em algum lugar e que ela ia aparecer. eu cheguei em casa hoje e aí... Aí o primeiro pensamento de que ele talvez tivesse feito algo mais sério com ela.
Mas o caso está fora de sua jurisdição. Ruiz diz a Elisa para dar queixa do desaparecimento na polícia de Dixon. Fique calma, ela deve estar... Enquanto ela faz isso, ele vai sair como um cidadão comum para procurar Rosa. No departamento de polícia de Dixon, Elisa se encontra com o detetive Perry. Ela estava bastante perturbada e preocupada porque a ausência da mãe era uma coisa totalmente anormal. Eu fui lá. A mãe estava sempre pronta para levar as crianças na escola. Minha irmã, ela é um bebezinho. Já viu ele maltratar a sua mãe? Já vi, sim. Eu já vi senti várias que com vezes, certeza havia alguma coisa errada, porque eu sabia que ela era uma mãe interessada e muito devotada. Ela jamais passaria uma noite fora. Jamais Rosa só está desaparecida há poucas Nós horas. vamos expedir Mas a detetive entra em ação imediatamente. Desaparecida. Rosa Maria Talamantes. Passa a ficha de desaparecimento por fax para os agentes da lei da região. Quando busca o nome de José, descobre que ele é procurado por não comparecer para responder a uma antiga acusação por dirigir embriagado. Então, pelo fato de ter sido a última pessoa com quem a Rosa foi vista, isso lança uma certa suspeita sobre ele. E ele ter concordado em ir à polícia falar conosco e não ter ido também foi um tanto suspeito. Em 1 hora, o sargento Ruiz chega ao alojamento de José. Eu fui procurar a Rosa, realmente mais do que qualquer outra coisa. Mas não há sinal de Rosa e nem de José. Polícia do município de Dixon. Então, um fazendeiro da região aparece na delegacia e diz que um dos seus empregados pode ter matado alguém. Machucou muito alguém. Ele disse que naquele dia, José Navarro Iniquez se aproximou do capataz. Vem cá. Eu tenho mais José cheirava álcool. Quero meu Ele pagamento disse que agora. precisava ir para o México imediatamente e queria o pagamento na hora. que não posso fazer isso. José tentou intimidar o capataz. Se gabou de que tinha matado uma pessoa na noite anterior. A investigação sobre Rosa Talamantes evolui de desaparecimento para possível homicídio. E o principal suspeito está indo para o México. Se ele fosse para o México, ia ser extremamente difícil, se não impossível, fazer com que fosse extraditado para cá. A polícia luta para achar José. E então logo chama uma médium para ajudar a descobrir a verdade sobre o que houve com uma mãe querida. A polícia de Dixon vai procurar José no alojamento onde ele mora, de acordo com o tenente Don Malloy. Procuramos a área toda e não vimos sinal algum de nada ilegal, nem de nada que parecesse fora do comum. Para a surpresa deles, José aparece. Ele diz que não sabe nada sobre Rosa José Navarro? Sou eu sim, por quê? e não quer falar com a polícia. Consta aí. Quando ele saiu e fomos falar com ele, notamos o forte odor de álcool no hálito. Eles o prenderam por dirigir bêbado. Ficaram felizes por evitar que ele fugisse do país. Tivemos sorte, quando o prendemos, dele ter um mandado anterior por dirigir embriagado. O gabinete do promotor conseguiu aumentar a fiança dele para $100 mil, não só por causa das acusações anteriores, mas por causa do risco dele fugir para o México. Os policiais também apreendem o carro dele. Eles esperam que ele fale quando ficar sóbrio. Os policiais vasculham a área esperando achar Rosa viva. São ajudados por parentes, incluindo o sargento da polícia de Davis, Martin Ruiz. A família e os amigos se uniram. Todos queriam procurá-la e organizaram grupos de busca. Eles andaram pelas valas e áreas de drenagem na região em volta do rancho onde Iniquez ficava. Eles procuram o dia inteiro e também à noite, mas nem sinal de Rosa. No dia seguinte, o tenente Malloy e a detetive Elaine Perry dão uma busca no carro de José. Tem alguma coisa aqui. Na frente acham um anel de mulher com 7 pedras zodiacais. A família o identifica como sendo de Rosa. 7 pedras, uma para cada um de seus filhos.
Em um saco de lixo atrás, uma camisa de homem. Quando o Tenente Malloy puxou a camisa do saco, parecia que havia sangue na parte da frente. O anel de rosa e uma camisa com sangue. A esperança está se esvaindo rápido. Com José agora sóbrio, começa o interrogatório. Naquela noite, José admite que saiu com Rosa para comprar cerveja naquela noite. ela quis andar até em casa? Mas faz uma declaração duvidosa. Ela foi andando da loja para casa. Como é que eu ia saber para onde que ela foi? Achamos difícil acreditar nisso. Sabe, Dixon sendo uma comunidade pequena e ninguém ter visto a Rosa andando. Os investigadores o interrogam sobre a camisa. Achamos no seu carro. Ele confirmou que os respingos eram de sangue, mas negou saber como os respingos foram parar na camisa dele. Isso aqui é... A detetive Perry tenta apelar para as emoções de José. Estamos com umas crianças que sentem falta da mãe e estão desorientadas, chorando. Se você tiver qualquer informação para nós, quer, por favor, nos dar essa informação? E ele se manteve firme sobre tê-la vista pela última vez saindo do carro. Não sei. Eu tenho uma sugestão. O sargento Ruiz não tem pistas. Então, sua assistente sugere ligar para uma médium que tem ajudado em outros casos. Ela é boa? Tem ajudado bastante. Ruiz está disposto a fazer qualquer coisa para achar Rosa. Quando um incidente assim o afeta diretamente, você começa a considerar opções que profissionalmente, normalmente não consideraria. E era o jeito de dizer às garotas que nós estávamos fazendo todo o possível. Ruiz entra em contato com a doutora Sally Heading, uma médium de São Francisco especializada em ajudar os agentes da lei. É a doutora Sally Heading? Ele diz que a sua cunhada Rosa sumiu e o namorado foi o último a vê-la. Eu senti imediatamente que ela tinha muito medo do namorado. E perguntei ao sargento se ela vinha tentando terminar esse relacionamento. Eu sei que ele existia há Eu pensei, tá bom, Sally acertou uma. É isso. Eu tive uma forte sensação de medo e muita violência em volta da energia desse homem. Fica quieto, Rosa! E eu disse a ele que eu lamentava dizer isso, mas eu sentia de um modo muito forte que ela morrera naquela noite, que foi a intenção dele ir lá, pegá-la e acabar com a vida dela. Ruiz pede detalhes do crime. E quando eu vou ao outro lado, tentar conseguir informações, isso gira muito rápido. Há também muitas imagens que piscam, bum, bum, babum, como fotos, como slides que passam muito rápido. Mas a energia desses slides é tão forte que quando pisca no seu olho, você não esquece, fica marcado. Sally vê uma luta desesperada e sente o terror de Rosa. Ela tinha medo desse homem? Ela estava totalmente apavorada. Ela pediu por sua vida. Pediu e implorou porque tem as crianças. Mas ele não lhe deu ouvidos. Ele nem ligou, ele riu dela. Não ligou. Eu acho que o senhor... Sally não consegue ver a localização do corpo de Rosa, mas diz a Ruiz que ele deve voltar ao alojamento de José e continuar a fazer perguntas. Que bom que você pode me ajudar. A Sally disse que você tem que ir lá e falar com as pessoas do rancho. Elas vão tentar te evitar, mas continue insistindo. Muito violenta. Ele é uma pessoa... Você vai se sentir desencorajado quando voltar para o... de entrar no carro, porque as bainhas vão estar cobertas de espinhos. O espinho estrela é um meio de mostrar a ele que você não está perdido, que está na pista, que você vai ter que voltar umas... O sargento Ruiz e o tenente Malloy voltam ao alojamento onde José mora. Nós somos da polícia. Nós falamos com algumas pessoas que estavam no alojamento e ninguém nos disse muita coisa. Queremos fazer umas perguntas a vocês, se possível. Os dois homens alegam não terem visto nem ouvido nada de anormal na noite em que Rosa desapareceu. Informar? Não. Eu conheço bem essas terras. Como Sally previu, eles estão evitando Ruiz.
E então ele vê os sinais que Sally predisse. Quando eu voltei para o carro no estacionamento, olhei para baixo e tinha um monte daqueles espinhos nas minhas meias e na minha calça. Olha só isso. Você tem que reconhecer e dizer, puxa, como ela podia saber? O cunhado de Rosa, sargento Martin Ruiz, consulta a médium Sally Heading. E eu preciso muito da sua Antes ajuda. dele dizer alguma coisa, ela descreve os trabalhadores que ele tentou interrogar. E um outro homem bem gordo. Ela disse, peraí, um deles era um homem atarracado de aparência má com tatuagens no corpo. E como ela podia saber? Quando Sally tenta visualizar Rosa, fica ouvindo um nome. Pilta. Ruiz lembra de um riacho perto da casa do principal suspeito. Fico vendo essa palavra Pilta. O lugar onde ele morava ficava de 400 a 800 metros de um riacho chamado Pilta. Sim, eu vejo esse... E vai ver que era nisso que Sally estava pensando. Ele a pressiona para ter mais detalhes. Sally capta imagens fugazes dos instantes finais de Rosa. Havia feridas à faca. E eu acho que ele cortou sua garganta. Eu sabia que ela não tinha morrido instantaneamente. Sabia que estava viva, Deus guarde a sua alma, quando ele a deixou. Também sabia que ela estaria em posição fetal. Claro, estou certa disso. Sally diz a Ruiz que o corpo de Rosa será encontrado em uma vala, perto do riacho, curvado, em posição fetal. Eu entendo. Ela encoraja o detetive a voltar ao alojamento e interrogar mais pessoas. Eu vou voltar. E obrigado. No alojamento, Ruiz fala com outro trabalhador. Posso lhe fazer umas perguntas? Pergunta se ele viu algo na noite em questão. Talvez há uns 2 dias. Há 2 dias ele veio. O homem diz que viu. Lá pelas 10 horas, com uma mulher. Ele viu José com Rosa. Eu não vou sair desse carro. Eles discutiram e saíram juntos de carro. É assim que você quer brincar? E 1 hora depois... A testemunha conta que José voltou 1 hora Ele foi depois. pro quarto dele, sozinho. Desta vez, sozinho. O seu depoimento abre uma lacuna na versão de José. Mas para ter convicção, a polícia ainda precisa achar o corpo de Rosa. E os filhos dela precisam da verdade. José, me diz onde está minha mãe. Numa tentativa desesperada de entender, a filha mais velha de Rosa, Elisa, leva uma das filhas mais jovens para suplicar a José. Eu não faço ideia. Olha pra ela! Por sua culpa, ela está sem a mãe! Olha pra ela, você tá vendo? Fala logo onde ela está! Eu não sei. Ouviu? A polícia continua a procurar o corpo de Rosa. O tenente da polícia de Dixon, Don Malloy. A médium disse às pessoas da família que o corpo de Rosa ia ser encontrado perto do rio Pilta, numa vala ou em seu leito. Então, baseados nessa informação, usamos cães farejadores nas áreas em que pretendíamos procurar. Era muito importante para mim achar o corpo. Eu queria isso pelas crianças. Elas eram pequenas e queriam a mãe. O calor sufocante chega a 37 graus. Mas dezenas de voluntários entram na busca. O que eu achei incrível foi que as pessoas vinham ajudar, apesar das condições adversas. Isso me tocou pessoalmente porque muitas vezes subestimamos o carinho e o interesse da comunidade. Mesmo assim, ao final, a intensa busca não encontra a desaparecida. Todos em Dixon sabem de Rosa. E todos ficam atentos.
E então, um mês depois do desaparecimento, um trabalhador vê alguma coisa. Um corpo caído numa vala lateral. Pela localização e as circunstâncias como o corpo foi encontrado, eu sabia, no fundo, que era a Rosa. Quando o senhor chegou, viu o corpo? Estava aqui, eu vi. As autoridades investigam a cena próxima ao riacho Pilta. É uma mulher adulta, curvada em posição fetal, como Sally Hedgen previu. O tecido batia com o que ela estava usando. Foi devastador saber que agora as crianças iam enfrentar toda uma vida sem a mãe delas. Mas agora, Rosa pode finalmente ir para casa. O patologista afirma que a garganta de Rosa foi cortada. De novo, bate com a visão de Sally. Vai. A recuperação do corpo da mãe permite que as crianças tentem começar a superar a dor. A perda é irreparável. Então foi muito duro para eles. Todo o processo do enterro foi difícil, mas foi um grande alívio. Eles finalmente podiam dar adeus ao seu ente querido. E, por mais que não quisessem que ele fosse, ele foi. Sally Hedgen transmite um recado de Rosa aos filhos. Ela queria que a família se conformasse, os filhos. E ela fez tudo o que podia para lutar e chegar a mim para isso. Ela era uma mulher que lutaria bravamente pelos filhos. As crianças eram o mundo dela. O homem que a levou para sempre, José Navarro Henriquez, enfrenta as acusações, mas é condenado por homicídio culposo e condenado a 16 anos de prisão, podendo chegar a perder. O que acha que é isto? Do outro lado do país, a história é inversa, com uma mãe dedicada e desesperada para achar seus filhos. O norte do estado de Nova York, para muitos, é o lugar perfeito para se criar filhos. É tranquilo, rural e seguro. Mas tem sua cota de discussões. A preocupação primeira... Como a de Frank e Tara Danvers, em um divórcio amargurado em 1978. Pelo acordo, Tara fica com a casa, com uma pensão e a custódia das crianças. Pode deixar. Nós queríamos entrar. Zangado, Frank Danvers entra com um recurso imediato. Bem, vamos adiar o julgamento até o fim do processo do recurso. O tribunal decide a favor de Tara, apoiando o acordo. Mas quando ela chega em casa, a porta está lacrada. Ele pregou todas as janelas do primeiro andar e aí eu não consegui entrar. Quando eu entrei, quebrando uma vidraça, a casa toda tinha sido limpa de tudo que tinha de ruim. Tara está na sombra para proteger sua verdadeira identidade. Tinha sumido tudo. Toda a prataria, os aparelhos de jantar, tudo tinha sumido. Sean! Angela! Cadê vocês? As crianças tinham sumido. Tara fica atordoada. Mas Frank não as levaria para sempre. Levaria? Eu esperei uns 2 dias por eles, pensando, eles só foram à praia ou, sabe, foram às montanhas para ele esfriar a cabeça e ele voltaria no fim de semana. E quando chegou o fim de semana e ele não veio, eu percebi que ele não ia voltar. A polícia é solidária, mas não adianta muito. Estamos em 1978. Crianças levadas por um pai não são prioridade. Tara checa com os amigos, a família e o empregador de Frank, mas ninguém o viu. Tem certeza?
Os recursos que estavam disponíveis para mim eram muito limitados na época. Aí eu tive que dar o meu jeito. Não havia internet na época. E eu pensei em todos os modos possíveis para ver se achava as crianças. Trabalhando como faturista em uma empresa de suprimentos médicos, Tara tem acesso a uma lista de todos os hospitais do país. E eu mesma fiz uns folhetos com a foto das crianças, a descrição. Uma descrição do Frank e mandei para os hospitais, pensando que uma das crianças ia se machucar, passar mal, essas coisas, sabe? Você tem 3 filhos e alguém acaba se machucando, adoecendo ou passando mal às vezes. E eu fiz isso. Do contrário, eu ficaria perdida. Nenhum dos hospitais respondeu. Não há sinal das crianças e nem do homem que as levou embora. De tão preocupada, Tara fica doente. A cada dia que passa, será cada vez mais difícil achar os seus filhos. Depois de 2 semanas frustrantes, ela finalmente acha um policial que quer ajudar. Aqui estão as fotos das Foi crianças. quando conheceu o sargento Lou Masterbone no gabinete do xerife. Eu sinto muita falta. Ela me disse que as crianças foram levadas e que não fazia ideia de onde estavam e queria que eu a ajudasse. Aí eu disse, é claro, o que você quiser que eu faça. O sargento consegue um mandado para prender Frank e tenta expedir um alerta numa rede policial nacional. Mas a rede não tem condições para tratar de sequestros por parte dos pais. Não podíamos entrar no computador de crianças desaparecidas. Há muitas coisas que existem hoje que não existiam na época. Masterbone continua com o trabalho da polícia à moda antiga. Nós tentamos registros escolares, tentamos bancos, tudo. E sempre dávamos em um beco sem saída. Finalmente, Tara recebe uma ligação do pediatra das crianças que diz que Frank pediu que as fichas delas fossem mandadas para um endereço nos arredores de Youngstown, em Ohio. Muito obrigada mesmo. Tara e o sargento seguem imediatamente para lá. O endereço é uma área para trailers, numa parte não muito boa da cidade. E era um lugar assustador, onde eu nunca achei que ele estaria, nem imaginaria as crianças lá. Eu sou o detetive. E agora eles foram embora. Estamos procurando Frank Danvers e 3 crianças. Eles já foram embora. Nenhum outro endereço. Eu vou ligar o lugar. Frank foge. De novo. Ele estava sempre em movimento. Constantemente, com as crianças. Masterbone tenta acompanhar. Começa a vigiar a mãe de Frank, que alega não ter contato com Frank. E isso se repetiu por um tempo. Eu ia lá algumas noites por semana, na esperança, sem resultados. Viatura 29, repita, por favor. E então, 2 meses depois do sequestro, um policial em Fargo, no Arizona, vê um carro desconhecido com a placa de Nova York. 78B. Repetindo, 78B. Quando ele faz uma checagem de rotina da placa, vê que há um mandado de Nova York contra o dono, Francis Danvers. 78B. A central entra em contato com Masterbone. Contamos a eles a situação que tínhamos, que a mãe estava nervosa e queríamos localizar os filhos dela. O pai os tinha sequestrado e se eles poderiam ir até a casa e nos avisar se eles estavam lá. Você é Frank Danvers? Sim. O policial fala com Frank, mas não consegue levá-lo preso com um mandado de Nova York. Preciso que fique na cidade. Ele diz que ele não pode ir embora. Entendeu? Tá, entendi. Tara pega o voo seguinte para o Arizona. Eu fiquei em total estado de graça. Pensei, meu Deus, esses 3 meses acabaram. Ai, nós vamos voltar a ser uma família de novo. Com o mandado de prisão do tribunal em mãos, Tara e um advogado da localidade correm para o apartamento de Frank. Eu tinha a sensação, quando estávamos indo, de que ele não estaria lá. Ele era muito esperto. Sabia que eu estaria atrás dele.
Quando cheguei ao apartamento que ele tinha alugado, Eu sinto muito. estava vazio de novo. Ele tinha desaparecido, sumido. Foi como se tivesse evaporado no ar. E eu não tinha mais nenhuma informação. Os filhos de Tara poderiam estar em qualquer lugar. E então Tara soube o que Frank andou dizendo sobre ela. Ele disse ao corretor do imóvel que eu estava numa instituição mental e por isso ele estava com as 3 crianças. Era muita coisa para Tara suportar. Eu estava desesperada, à beira de um ataque de nervos. Como seguir procurando por ele, para onde ele tinha ido? Quando eu era pequena, sabia o que... Quando tudo parecia sem esperança, a mãe de Tara ouve um programa de rádio que apresentava a médium Nancy Orling Weber. Ela me ligou no trabalho e me disse que tinha ouvido falar de uma médium que procura crianças perdidas e que eu devia ligar para ela. E não foi uma coisa relutante, mas foi com muito medo. Eu segui o caminho das pessoas que diziam que iam me ajudar e não deu em nada, sabe? Ao mesmo tempo, eu me agarrava a qualquer fiapo de ajuda que alguém pudesse me dar. Alô? Eu disse, vou tentar. Ficarei feliz em ajudar. Não faço ideia do que posso fazer. A mãe me ligou e perguntou se eu a acompanharia para falar com a médium. E eu disse, o quê? E ela disse, eu quero ir a uma médium. E eu disse, está brincando? Ela disse, não, nós já tentamos de tudo. Master Bone concorda, embora ainda esteja desconfiado. A mãe e eu fomos convidados a entrar e subimos ao 3º andar para uma sessão. E eu disse para mim, o que estou fazendo aqui? Isso é idiotice. Eu nunca participei. E ele disse, sabe, eu sou muito cético em relação a isso. Não acredito em nada disso, mas vamos ver o que consegue. Eu sou muito cético, senhor. Eu gostei dele na hora, porque ele foi muito direto. Eu não tenho ideia de como... Deve ter pensado que eu tinha um caldeirão, uma bola de cristal e um turbante na cabeça. E ia transformá-lo num sapo. Mesmo assim veio, porque se importava muito. Seu único desejo era levar as crianças para casa. Só se importava com isso. O jeito cálido e relaxado de Nancy logo deixou Master Bone à vontade. Tome um lenço. Ela tenta captar uma leitura de Frank das crianças através de fotos. Vamos ver. Sabe, eu estou vendo alguma coisa. Nancy assegura a Tara que, de acordo com sua visão, Frank não vai fazer mal às crianças. Ele quer magoar Tara e não as crianças. E eu preciso lhe dizer uma coisa. Estou sentindo que elas estão indo para casa. Sabe, na maioria das vezes eu não digo essas coisas. Eu odeio dar resultados antes. Mas com ela, eu tive que dizer. Elas estão vivas e eu sinto que estão passando bem. Não precisam se... Ela me deu a coragem para continuar, porque várias vezes eu achei que ia desistir, que ele era muito esperto para mim. Que... Meu Deus, como se acha 3 crianças nos Estados Unidos, gente? Eu estou com um mapa na cabeça. Eu já volto. Respira fundo. Nancy os assombra quando aponta o voo de Frank para o Arizona, que eles não contaram a ela. Então, vamos ver. Vamos ver. É na direção oeste, porque é o que eu estou vendo. Então, tenham paciência. Estou vendo o ex-marido dela botando as crianças num carro e indo para longe. Bem longe. E eu sigo em minha mente. Tá bom. Peguei a parte oeste. Então, ela vê a cidade. Fair Glen. Entendi. Estamos providenciando. Eu disse, você deve estar brincando. Eu quase caí da cadeira. Ela não sabia nada desse caso. Eu não sabia nada. Eles estavam lá? Não. Porque não havia jeito dela ter inventado isso. Poucas são as pessoas que já ouviram falar dessa cidade. Você é Frank Danvers? Sou, sim. Então, a partir daí, eu acreditei em tudo que ela me dizia. E ela me pegou nesse ponto. O Frank não... Tara pressiona para ter informações sobre a saúde das crianças.
Nancy sente que elas estão bem, exceto uma. A do meio sofreu um pequeno corte, foi levada para a emergência e levou pontos no lábio superior. Disseram que foi mordida de cachorro, mas não tem raiva nem nada. Ela vai ficar boa, com uma pequena cicatriz. Eu fiquei com muito medo. Era muito difícil pensar que uma delas tinha se ferido. Tara precisa saber onde elas estão. Como ela pode achá-las? Elas estão bem. O melhor que podem sem você. Procure relaxar. E fui para a mãe dele. Vai dar. Espera aí, ela tem cheques. Espera aí. Ela tem cheques. Cheques cancelados. Onde ele está? E estão na mesa dela. Eu estou... Nancy acha que os cheques cancelados da mãe de Frank são a chave. Eu acho que é... Mas é só o que ela sabe a esta altura. Mas ainda... Ela espera ter mais informações em breve. 6 meses depois do sequestro, uma desgostosa Tara Danvers passa um Natal solitário, sem seus filhos queridos. E foi a pior época do ano para ela. Não ter as crianças para as festas foi terrível. Tara and Sergeant Lou Masterbone return for a second reading. Pedindo mais detalhes a Nancy. Vão voltar para casa. Ela estava tão apavorada e tinha todo o direito. E eu era o elo para ela acreditar que as crianças estavam vivas e que talvez fosse vê-las de novo. Nancy se concentra usando uma foto das crianças para tentar se conectar com elas. Estou na porta dele e estou vendo as crianças. Ela vê a mais velha forçada a fazer tarefas domésticas. Ela vê que as crianças estão ilesas, mas sentem falta da mãe. Eu as vi com roupas muito apertadas, sapatos muito apertados, mas não as vi indo para a escola. Crianças, o que estão fazendo? Ela também vê Frank. Eu quero tudo isso limpo e arrumado. Eu já mandei, agora... Ele não era violento com elas, mas não gostava muito delas. Ele só queria mesmo tirá-las da mãe. Eles podem estar em qualquer lugar do país agora. Nancy sente que estão em algum lugar da Flórida. Eu estou sendo puxada para... Eu disse, onde? Ela disse, começa com R. Aí olhei para ela e disse, você deve estar brincando. E eu disse, bem, eu vejo a água, vejo o mar e perto eu estou vendo uma rua. Vejo a rua E. Estou vendo a letra E. Eu sei que é a rua E. Mas em que cidade? De repente, a cadela de Nancy, Ramona, aparece na sala como se tivesse sido chamada. Ramona olha para mim, eu olho para ela e digo, Ramona. Imaginando o que ela quer. Ramona? O sargento perguntou se ela queria dizer Ramona na Flórida. Nancy aprendeu que as respostas podem ser trazidas pelas energias mais inesperadas. É como às vezes acontece para mim. Presto atenção na energia no mundo todo. Sentindo. Foi exato. Ela acha que é onde elas estão. Existe Ramona na Flórida. E existe a Rua E. E então surge a intimação pelos registros bancários da mãe de Frank, revelando cheques cancelados para Frank e um detalhe atordoante. Ela dava dinheiro a ele mensalmente. E ele escondeu isso antes do nosso divórcio. Havia cheques emitidos para ele. E no verso dos cheques tinha o carimbo do banco. O banco Ramona se recusa a dar o endereço de Frank sem um mandado. Mas Tara não quer esperar. 13 meses se passaram desde que as minhas crianças tinham desaparecido. E nessa época eu vi que algumas pessoas queriam me ajudar e outras não. E eu vi que às vezes você tem que mentir um pouco. Frank Danvers. Ela liga para o banco fingindo ser Frances Danvers, o conveniente correspondente feminino ao nome de Frank, e consegue o endereço. Número 73, da Rua E. Ramona. Em Ramona, na Flórida. Eu quase desmaiei. Eu falei, ai meu Deus, a Nancy estava certa.
Então liguei para o gabinete do xerife e implorei para que eles fossem lá. Imediatamente eles mandaram um policial. Mas era tarde demais. Os policiais me ligaram de volta umas 3 ou 4 horas depois e disseram que tinham boas e más notícias. Eu disse, me dá a má notícia, e eles foram embora. Mas a boa é que eu tenho um endereço. É na ilha de Porto Rico. Eu disse, você está brincando? Ele deu um passo em falso e ele finalmente se distraiu e deixou um endereço. Oi, Tara. Eu liguei para Nancy e perguntei, quando eu for, elas vão estar lá? Sim. Ela disse sim, chegou a hora. Sim. Eu tinha imagens ótimas. E o que eu vi foi como um calendário. Sexta-feira, 4 da tarde, um arco. 3 crianças passando por ele. Elas vão passar por baixo. Eu fiquei muito tempo sem conseguir parar de chorar quando ela me disse isso. Principalmente depois de ter acertado exatamente o lugar onde as crianças estavam em Ramona. Mas tudo só acaba depois que Tara estiver com as crianças de volta em seus braços. E Frank Danvers não vai facilitar as coisas. Em 3 oportunidades, Tara correu até as crianças e viu que elas tinham desaparecido. Desta vez, ela espera encontrá-las. Master Bond pede um mandado de extradição, pondo sua reputação profissional em jogo. Eu disse, senhor juiz, eu quero um mandado para extraditar o pai. E ele, baseado em quê? Eu disse, baseado em uma médium. E ele me olhou e disse, Louis, eu quero muito mais. Eu disse, excelência, eu estou implorando, assine o mandado. Eu fui a médium, contei a história toda a ele e ele disse que tinha um endereço confiável. E ele assinou o mandado. Agora, as finanças de Tara estão péssimas. E ela passa vários dias angustiada, juntando dinheiro para voar para Porto Rico. Finalmente chega lá, numa sexta-feira, como Nancy previra. A polícia de Porto Rico sai para prender Frank. Ele não está. Mas não parece que eles se mudaram. A polícia prepara uma vigia caso Frank volte. Na delegacia, a espera é insuportável. Depois de meia hora, a polícia finalmente vê Frank Danvers e as crianças. Tara não suporta mais a ansiedade. E então, exatamente às 4 da tarde, seus filhos. A emoção que eu senti não tem palavras para descrever. Eu queria abraçá-las e botar uma capa em volta delas para que, quando eu saísse de lá, ninguém pudesse vê-las e levá-las de mim de novo. Eu senti muito a falta de... Eu disse a verdade a elas, que as procurei todo dia durante 14 meses. Ele disse a elas que eu não tinha procurado. Você procurou a gente? Eu procurei. Com a ajuda de uma médium, ela as encontrou. Em uma manobra chocante, um promotor de Nova York rejeita as acusações contra Frank, alegando ser muito caro extraditá-lo de Porto Rico. Por incrível que pareça, ele sai completamente livre. Tara Danvers mantém a custódia de seus filhos e cria todos sozinhos. Era o que ela queria todo o tempo. Versão brasileira Audiocorp. Miles northeast of San Francisco. Fica a pequena cidade de Dixon, na Califórnia.
terra rica da região, em sua maior parte, é cultivada por trabalhadores migrantes. É um lugar amistoso, onde todos parecem se conhecer. Uma moradora bem conhecida, mãe solteira, Rosa Talamates. Rosa tem que trabalhar duro para criar os filhos. E embora todos lutem para viver dentro do orçamento, sua família é carinhosa, de acordo com a detetive da polícia de Dixon, Elaine Perry. Quando a gente via Rosa andando pela cidade, ela parecia até um tanto solene. Mas quando falávamos com ela, ela sorria, a gente fazia ela rir. Era mãe solteira e muito devotada aos filhos. Na metade dos anos 90, Rosa se envolve com um trabalhador migrante local chamado José Navarro Iniquez. Ele ajuda a pagar as contas, mas quando bebe, fica violento. Não tá acontecendo nada. Quer parar de implicar? Tá estranho comigo. Em maio de 1995, Rosa tenta dar um jeito de terminar o relacionamento. Ficar aqui sozinhas. Eu não vou deixá-las sozinhas. Em 23 de maio, depois de uma briga, José, de repente, pede a Rosa para ir comprar mais cerveja com ele, sozinhos. Uma das crianças pediu para ir junto e o senhor Navarro disse não. Foi aí então que eles saíram. Essa foi a última vez que as crianças viram a mãe delas. Na manhã seguinte, as crianças acordaram e viram que a mãe não havia voltado. Elas tentaram seguir com a rotina normal. Rosa as ensinou a dar valor à educação. Mas elas estavam com medo. Quando a irmã mais velha, Elisa, chega para tomar conta do neném, ela saiu com o tal de fica José sabendo sobre a mãe. e não voltou. Não voltou? Ela não voltou. Tá bom. Vem, Hector. E isto é muito mais importante do que chegar na escola na hora. Pois vem. Tá. Elisa e o seu irmão vão até o alojamento do rancho onde José trabalha. Cadê minha mãe? Ele está bêbado de novo. Disseram que você saiu com ela ontem, que foi o último a estar com ela. E ele jura não saber onde a Rosa está. Não sei, mano. Olha, ela sumiu e eu tô indo agora à polícia. Mesmo assim, ele concorda em pegar a identidade e depois encontrar as crianças em casa para irem. Em 23 de maio, depois de uma briga, José, de repente, pede a Rosa para ir comprar mais cerveja com ele, sozinhos. Uma das crianças pediu para ir junto e o senhor Navarro disse não. Foi aí então que eles saíram. Essa foi a última vez que as crianças viram a mãe delas. Na manhã seguinte, as crianças acordaram e viram que a mãe não havia voltado. Elas tentaram seguir com a rotina normal. Rosa as ensinou a dar valor à educação. Mas elas estavam com medo. Quando a irmã mais velha, Elisa, chega para tomar conta do neném, Ela saiu com o tal de fica José sabendo sobre a mãe. e não voltou. Não voltou? Ela não voltou. Tá bom. Vem, Hector. E isto é muito mais importante do que chegar na escola na hora. Pois vem. Tá. Elisa e o seu irmão vão até o alojamento do rancho onde José trabalha. Cadê minha mãe? Ele está bêbado de novo. Disseram que você saiu com ela ontem, que foi o último a estar com ela. E ele jura não saber onde a Rosa está. Não sei, mano. Olha, ela sumiu e eu tô indo agora à polícia. Mesmo assim, ele concorda em pegar a identidade e depois encontrar as crianças em casa para irem à polícia dar queixa do desaparecimento de Rosa. Mas ele não aparece. É até o fim da página. Como José não chega, a família, preocupada, recorre a um parente. O sargento da polícia, Martin Ruiz, da cidade universitária vizinha de Davis. Olha, A princípio eu achei que ele bateu nela, a deixou em algum lugar e que ela ia aparecer. cheguei em casa hoje e aí... Aí o primeiro pensamento de que ele talvez tivesse feito algo mais sério com ela.
Mas o caso está fora de sua jurisdição. O juiz diz a Elisa para dar queixa do desaparecimento na polícia de Dixon. Fique calma, ela deve estar... Enquanto ela faz isso, ele vai sair como um cidadão comum para procurar Rosa. No departamento de polícia de Dixon, Elisa se encontra com o detetive Perry. Ela estava bastante perturbada e preocupada porque a ausência da mãe era uma coisa totalmente anormal. A mãe estava sempre pronta para levar as crianças na escola. Minha irmã, ela é um bebezinho. Já viu ele maltratar a sua mãe? Já vi, sim. Eu senti que com certeza havia alguma coisa errada, porque eu sabia que ela era uma mãe interessada. Entendi, Glenn. Estamos providenciando. Eu disse, você deve estar brincando. Eu quase caí da cadeira. Ela não sabia nada desse caso, não sabia nada. Eles estavam lá? Não, porque não havia jeito dela ter inventado isso. Poucas são as pessoas que já ouviram falar dessa cidade. Você é Frank Danvers? Sou, sim. Então, a partir daí, eu acreditei em tudo que ela me dizia. E ela me pegou nesse ponto. O Frank não... Tara pressiona para ter informações sobre a saúde das crianças. Nancy sente que elas estão bem, exceto uma. A do meio sofreu um pequeno corte, foi levada para a emergência e levou pontos no lábio superior. Disseram que foi mordida de cachorro, mas não tem raiva nem nada. Ela vai ficar boa, com uma pequena cicatriz. Eu fiquei com muito medo. Era muito difícil pensar que uma delas tinha se ferido. Tara precisa saber onde elas estão. Como ela pode achá-las? Elas estão bem. O melhor que podem sem você. Procure relaxar. E fui para a mãe dele. Vai dar... Espera aí, ela tem cheques. Espera aí. Ela tem cheques. Cheques cancelados. Onde ele está? E estão na mesa dela. Eu estou... Nancy acha que os cheques cancelados da mãe de Frank são a chave. Eu acho que é... Mas é só o que ela sabe a esta altura. Mas ainda... Ela espera ter mais informações em breve. 6 meses depois do sequestro, uma desgostosa Tara Danvers passa um Natal solitário, sem seus filhos queridos. E foi a pior época do ano para ela. Não ter as crianças para as festas foi terrível. Tara and Sergeant Lou Masterbone return for a second reading. Pedindo mais detalhes a Nancy. Vão voltar para casa. Ela estava tão apavorada e tinha todo o direito. E eu era o elo para ela acreditar que as crianças estavam vivas e que talvez fosse vê-las de novo. Nancy se concentra usando uma foto das crianças para tentar se conectar com elas. Estou na porta dele e estou vendo as crianças. Ela vê a mais velha forçada a fazer tarefas domésticas. Ela vê que as crianças estão ilesas, mas sentem falta da mãe. Eu as vi com roupas muito apertadas, sapatos muito apertados, mas não as vi indo para a escola. Crianças, o que estão fazendo? Ela também vê Frank. Eu quero tudo isso limpo e arrumado. Eu já mandei, agora. Ele não era violento com elas, mas não gostava muito delas. Ele só queria mesmo tirá-las da mãe. Eles pegam o voo seguinte para o Arizona. Eu fiquei em total estado de graça. Pensei, meu Deus, esses 3 meses acabaram. Ai, nós vamos voltar a ser uma família de novo. Com o mandado de prisão do tribunal em mãos, Tara e um advogado da localidade correm para o apartamento de Frank. Eu tinha a sensação, quando estávamos indo, de que ele não estaria lá. Ele era muito esperto. Sabia que eu estaria atrás dele. Quando cheguei ao apartamento que ele tinha alugado, eu sinto muito. Estava vazio de novo. Ele tinha desaparecido, sumido. Foi como se tivesse evaporado no ar. E eu não tinha mais nenhuma informação. Os filhos de Tara poderiam estar em qualquer lugar. E então Tara soube o que Frank andou dizendo sobre ela.
Ele disse ao corretor do imóvel que eu estava numa instituição mental e por isso ele estava com as 3 crianças. Era muita coisa para Tara suportar. Eu estava desesperada, à beira de um ataque de nervos. Como seguir procurando por ele, para onde ele tinha ido? Quando eu era pequena, sabia o que ia Quando tudo parecia sem esperança, a mãe de Tara ouve um programa de rádio que apresentava a médium Nancy Orling Weber. Ela me ligou no trabalho e me disse que tinha ouvido falar de uma médium que procura crianças perdidas e que eu devia ligar para ela. E não foi uma coisa relutante, mas foi com muito medo. Eu segui o caminho das pessoas que diziam que iam me ajudar e não deu em nada, sabe? Ao mesmo tempo, eu me agarrava a qualquer fiapo de ajuda que alguém pudesse me dar. Alô? Eu disse, vou tentar. Ficarei feliz em ajudar. Não faço ideia do que posso fazer. A mãe me ligou e perguntou se eu a acompanharia para falar com a médium. E eu disse, o quê? E ela disse, eu quero ir a uma médium. E eu disse, está brincando? Ela disse, não, nós já tentamos de tudo. Master Bone concorda, embora ainda esteja desconfiado. A mãe e eu fomos convidados a entrar e subimos ao 3º andar para uma sessão. E eu disse para mim, o que estou fazendo aqui? Isso é idiotice. Eu nunca participei. E ele disse, sabe, eu sou muito cético em relação a isso. Não acredito. Espectador. Na Califórnia, uma mãe solteira é arrancada dos braços dos filhos. A polícia pede uma médium para ajudar a encontrá-la. Sabia que ela não tinha morrido instantaneamente. Eu sabia que ela estava viva, que Deus guarde a sua alma, quando ele a deixou. No estado de Nova York, uma mãe luta para achar seus filhos sequestrados, trabalhando com um policial solidário e uma médium devotada. Ela estava tão apavorada. Me larga, larga! E eu fui o elo para ela acreditar que as crianças estavam vivas e que talvez as visse de novo. When clues are scarce and answers elusive, investigators sometimes turn to a psychic witness. "65 miles northeast of San Francisco." Fica a pequena cidade de Dixon, na Califórnia. A terra rica da região, em sua maior parte, é cultivada por trabalhadores migrantes. É um lugar amistoso, onde todos parecem se conhecer. Uma moradora bem conhecida, mãe solteira, Rosa Talamates. Rosa tem que trabalhar duro para criar os filhos. E embora todos lutem para viver dentro do orçamento, sua família é carinhosa. De acordo com a detetive da polícia de Dixon, Elaine Perry. Quando a gente via Rosa andando pela cidade, ela parecia até um tanto solene. Mas quando falávamos com ela, ela sorria, a gente fazia ela rir. Era mãe solteira e muito devotada aos filhos. Na metade dos anos 90, Rosa se envolve com um trabalhador migrante local chamado José Navarro Iniquez. Ele ajuda a pagar as contas, mas quando bebe, fica violento. Não está acontecendo nada. Quer parar de implicar? Tá estranho comigo. Em maio de 1995, Rosa tenta dar um jeito de terminar o relacionamento. Ficar aqui sozinhas. Eu não vou deixá-las sozinhas. Em 23 de maio, depois de uma briga, José, de repente, pede a Rosa para ir comprar mais cerveja com ele, sozinhos. Uma das crianças pediu para ir junto e o senhor Navarro disse não. Foi aí então que eles saíram. Essa foi a última vez que as crianças viram a mãe delas. Na manhã seguinte, as crianças acordaram que eles não contaram a ela. Então, vamos ver. Vamos ver. É na direção oeste, porque é o que eu estou vendo. Então, tenham paciência.
Estou vendo o ex-marido dela botando as crianças num carro e indo para longe, bem longe. E eu sigo em minha mente. Tá bom. Peguei a parte oeste. Então ela vê a cidade. Fairglen. Entendi, Vietnã. Estamos providenciando. Eu disse, você deve estar brincando. Eu quase caí da cadeira. Ela não sabia nada desse caso. Não sabia nada. Eles estavam lá? Não. Porque não havia jeito dela ter inventado isso. Poucas são as pessoas que já ouviram falar dessa cidade. Você é Frank Danvers? Sou, sim. Então, a partir daí, eu acreditei em tudo que ela me dizia. E ela me pegou nesse ponto. O Frank não... Tara pressiona para ter informações sobre a saúde das crianças. Nancy sente que elas estão bem, exceto uma. A do meio sofreu um pequeno corte, foi levada para a emergência e levou pontos no lábio superior. Disseram que foi mordida de cachorro, mas não tem raiva nem nada. Ela vai ficar boa, com uma pequena cicatriz. Eu fiquei com muito medo. Era muito difícil pensar que uma delas tinha se ferido. Tara precisa saber onde elas estão. Como ela pode achá-las? Elas estão bem. O melhor que podem sem você. Procure relaxar. E fui para a mãe dele. Vai dar. Espera aí, ela tem cheques. Espera aí. Ela tem cheques. Cheques cancelados. Onde ele está? E estão na mesa dela. Eu estou... Nancy acha que os cheques cancelados da mãe de Frank são a chave. Mas é só o que ela sabe a esta altura. Ela espera ter mais informações em breve. 6 meses depois do sequestro, uma desgostosa Tara Danvers passa um Natal solitário, sem seus filhos queridos. E foi a pior época do ano para ela. Não ter as crianças para as festas foi terrível. Tara and Sergeant Lou Masterbone return for a second reading. Pedindo mais detalhes a Nancy. Vão voltar para casa. Ela estava tão apavorada e tinha todo o direito. E eu era o elo para ela acreditar que as crianças estavam vivas e que talvez fosse vê-las de novo. Nancy se concentra usando uma foto das crianças para tentar se conectar com elas. Estou na porta dele e estou vendo as crianças. Ela vê a mais velha forçada a fazer tarefas domésticas. Ela vê que as crianças estão ilesas, mas sentem falta. Nenhum dos hospitais respondeu. Não há sinal das crianças e nem do homem que as levou embora. De tão preocupada, Tara fica doente. A cada dia que passa, será cada vez mais difícil achar os seus filhos. Depois de 2 semanas frustrantes, ela finalmente acha um policial que quer ajudar. Aqui estão as fotos das Foi crianças. quando conheceu o sargento Lou Masterbone no gabinete do xerife. Eu sinto muita falta. Ela me disse que as crianças foram levadas e que não fazia ideia de onde estavam e queria que eu a ajudasse. Aí eu disse, é claro, o que você quiser que eu faça. O sargento consegue um mandado para prender Frank e tenta expedir um alerta numa rede policial nacional. Mas a rede não tem condições para tratar de sequestros por parte dos pais. Não podíamos entrar no computador de crianças desaparecidas. Há muitas coisas que existem hoje que não existiam na época. Masterbone continua com o trabalho da polícia à moda antiga. Nós tentamos registros escolares, tentamos bancos, tudo. E sempre dávamos em um beco sem saída. Finalmente, Tara recebe uma ligação do pediatra das crianças que diz que Frank pediu que as fichas delas fossem mandadas para um endereço nos arredores de Youngstown, em Ohio. Muito obrigada mesmo. Tara e o sargento seguem imediatamente para lá. O endereço é uma área para trailers, numa parte não muito boa da cidade. E era um lugar assustador, onde eu nunca achei que ele estaria, nem imaginaria as crianças lá. Eu sou o detetive. E agora eles foram embora. Estamos procurando o Frank Danvers e 3 crianças. Eles já foram embora. Nenhum outro endereço. Eu vou ligar o lugar. Frank foge. De novo. Ele estava sempre em movimento. Constantemente, com as crianças. Masterbone tenta acompanhar.
começa a vigiar a mãe de Frank, que alega não ter contato com Frank. E isso se repetiu por um tempo. Eu ia lá algumas noites por semana na esperança, sem resultados. Viatura 29, repita, por favor. E então, 2 meses depois do sequestro, um policial em Fargo, no Arizona, vê um carro desconhecido com a placa de Nova York. 78B. Repetindo, 78B. Quando ele faz uma checagem de rotina da placa, vê que há um mandado de Nova York contra o dono, Francis Danvers. 78B. A central entra em contato com Master Bond. Contamos a eles a situação que tínhamos, que a mãe estava nervosa e queríamos localizar os filhos dela. O pai os tinha sequestrado e se eles... A operação do corpo da mãe permite que as crianças tentem começar a superar a dor. A perda é irreparável. Então foi muito duro para eles. Todo o processo do enterro foi difícil, mas foi um grande alívio. Eles finalmente podiam dar adeus ao seu ente querido. E, por mais que não quisessem que ele fosse, ele foi. Sally Harding transmite um recado de Rosa aos filhos. Ela queria que a família se conformasse, os filhos. E ela fez tudo o que podia para lutar. E chegar a mim para isso. Ela era uma mulher que lutaria bravamente pelos filhos. As crianças eram o mundo dela. O homem que a levou para sempre, José Navarro Henriquez, enfrenta as acusações, mas é condenado por homicídio culposo e condenado a 16 anos de prisão, podendo chegar a perder. O que acha que é isto? Do outro lado do país, a história é inversa, com uma mãe dedicada e desesperada para achar seus filhos. O norte do estado de Nova York, para muitos, é o lugar perfeito para se criar filhos. É tranquilo, rural e seguro. Mas tem sua cota de discussões. A preocupação primeira... Como a de Frank e Tara Danvers, em um divórcio amargurado em 1978. Pelo acordo, Tara fica com a casa, com uma pensão e a custódia das crianças. Pode deixar. Nós queríamos entrar. Zangado, Frank Danvers entra com um recurso imediato. Bem, vamos adiar o julgamento até o fim do processo do recurso. O tribunal decide a favor de Tara, apoiando o acordo. Mas quando ela chega em casa, a porta está lacrada. Ele pregou todas as janelas do primeiro andar e aí eu não consegui entrar. Quando eu entrei, quebrando uma vidraça, a casa toda tinha sido limpa de tudo que tinha de valor. Tara está na sombra para proteger sua verdadeira identidade. Tinha sumido tudo. Toda a prataria, os aparelhos de jantar, tudo tinha sumido. Sean! Angela! Cadê vocês? As crianças tinham sumido. Tara fica atordoada. Mas... R. Aí olhei para ela e disse, você deve estar brincando. E eu disse, bem, eu vejo a água, vejo o mar e perto eu estou vendo uma rua. Vejo a rua E. Estou vendo a letra E. Eu sei que é a rua E. Mas em que cidade? De repente, a cadela de Nancy, Ramona, aparece na sala como se tivesse sido chamada. Ramona olha para mim, eu olho para ela e digo, Ramona. Imaginando o que ela quer. Ramona? O sargento perguntou se ela queria dizer Ramona, na Flórida. Nancy aprendeu que as respostas podem ser trazidas pelas energias mais inesperadas. É como às vezes acontece para mim. Presto atenção na energia no mundo todo. Sentindo. Ela acha que é onde elas estão. Existe Ramona na Flórida. E existe a Rua E.
E então surge a intimação pelos registros bancários da mãe de Frank, revelando cheques cancelados para Frank e um detalhe atordoante. Ela dava dinheiro a ele mensalmente. E ele escondeu isso antes do nosso divórcio. Havia cheques emitidos para ele. E no verso dos cheques tinha o carimbo do banco. O Banco Ramona se recusa a dar o endereço de Frank sem um mandado. Mas Tara não quer esperar. 13 meses se passaram desde que as minhas crianças tinham desaparecido. E nessa época eu vi que algumas pessoas queriam me ajudar e outras não. E eu vi que às vezes você tem que mentir um pouco. Frank Danvers. Ela liga para o banco fingindo ser Frances Danvers, o conveniente correspondente feminino ao nome de Frank, e consegue o endereço. Número 73 da rua em Ramona, na Flórida. Eu quase desmaiei. Eu falei, ai meu Deus, a Nancy estava certa. Então liguei para o gabinete do xerife e implorei para que eles fossem lá. Imediatamente eles mandaram um policial. Mas era tarde demais. Os policiais me ligaram de volta umas 3 ou 4 horas depois e disseram que tinham boas e más notícias. Eu disse, me dá a má notícia, e eles foram embora. Mas a boa é que eu tenho o endereço. É na ilha de Porto Rico. Eu disse, você está brincando? Ele deu um passo em falso e ele finalmente se distraiu e deixou um endereço. Oi, Tara. Eu liguei para Nancy e perguntei, quando eu for, elas vão estar lá? Sim. Ela disse sim, chegou a hora. Sim. Gosto. O tribunal decide a favor de Tara, apoiando o acordo. Mas quando ela chega em casa, a porta está lacrada. Ele pregou todas as janelas do primeiro andar e aí eu não consegui entrar. Quando eu entrei, quebrando uma vidraça, a casa toda tinha sido limpa de tudo que tinha de ruim. Tara está na sombra para proteger sua verdadeira identidade. Tinha sumido tudo. Toda a prataria, os aparelhos de jantar, tudo tinha sumido. Sean! Angela! Cadê vocês? As crianças tinham sumido. Tara fica atordoada. Mas Frank não as levaria para sempre. Levaria? Eu esperei uns 2 dias por eles, pensando, eles só foram à praia, ou, sabe, foram às montanhas para ele esfriar a cabeça e ele voltaria no fim de semana. E quando chegou o fim de semana e ele não veio, percebi que ele não ia voltar. A polícia é solidária, mas não adianta muito. Estamos em 1978. Crianças levadas por um pai não são prioridade. Tara checa com os amigos, a família e o empregador de Frank. Mas ninguém o viu. Tem certeza? Os recursos que estavam disponíveis para mim eram muito limitados na época. Aí eu tive que dar o meu jeito. Não havia internet na época. E eu pensei em todos os modos possíveis para ver se achava as crianças. Trabalhando como faturista em uma empresa de suprimentos médicos, Tara tem acesso a uma lista de todos os hospitais do país. E eu mesma fiz uns folhetos com a foto das crianças, a descrição. Uma descrição do Frank e mandei para os hospitais, pensando que uma das crianças ia se machucar, passar mal, essas coisas, sabe? Você tem 3 filhos e alguém acaba se machucando, adoecendo ou passando mal às vezes. E eu fiz isso. Do contrário, eu ficaria perdida. Nenhum dos hospitais respondeu. Não há sinal das crianças e nem do homem que as levou embora. De tão preocupada, Tara fica doente. A cada dia que passa, será cada vez mais difícil achar os seus filhos.